Olá, no podcast que nós vamos estar refletindo hoje, vamos ver a vida de Abraão um pouco e refletir um pouco mais sobre como nós podemos aprender e colocar em prática diversas coisas e entender até mesmo onde estamos e onde queremos chegar. Abraão é aquele personagem que nós sempre lembramos da fé que ele teve. Foi chamado amigo de Deus, o próprio Senhor Deus diz que seria seu escudo. Se nós pegarmos do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 25, nós vemos Abraão sendo citado e conta bastante detalhes de sua vida. Como também diz o autor de Hebreus, é importante a gente refletir, né? O autor de Hebreus diz no capítulo 11, que Abraão saiu da tua parentela, da tua terra e foi para uma terra que ele não conhecia. Uma terra realmente peregrinar e viver em tendas com seus filhos, com fé no Senhor, confiando que o Senhor era o seu guia, o seu mapa, ou até mesmo aquele que endireita as suas veredas. E é interessante isso, porque nós olhamos para Abraão, o homem de fé, o patriarca, o pai, e assim por diante, e esquecemos que começa do capítulo 12. E desde o capítulo 12 nós olhamos para Abraão, um homem de coragem, sim, que tinham pessoas para que ele cuidasse já desde o começo. A gente vê também a figura do sobrinho Ló dele junto. E a palavra nos conta que Abraão no começo teve dificuldades, e muitas. Dificuldades que quando nós olhamos, algumas vezes a gente fica até assustado de falar, puxa, é o pai da fé mesmo? Abraão, em algumas vezes, demonstrou medo, e nesses medos acabou, de certa forma, colocando em risco a vida de algumas pessoas que estavam junto com ele, e mais efetivamente a sua esposa. Como nós vemos nos relatos de Gênesis, Abraão pediu para que Sara o protegesse quando ele sentiu medo. O que Deus não espera de nós homens, né? O que Deus espera é que os homens protejam suas esposas, protejam suas famílias. Mas esse é o Abraão do começo, quando nós pegamos ali os capítulos de Gênesis. Primeiro capítulo 12, depois lá no capítulo 20 a gente vê Abraão fazendo algo parecido durante a sua vida. Mas como nós estávamos aqui conversando e refletindo, eu quero que você pense a respeito de como Deus estava fazendo com que Abraão crescesse, que Abraão ele realmente vencesse esses obstáculos. Tanto que ainda no começo nós vemos que Abraão ele delega algumas situações à sua esposa. E mesmo vendo que aquilo não era bom, não era normal, ele aceita algumas condições que ela traz para ele. Quando Deus disse que ele teria um filho, o que Abraão faz é aceitar a ideia da sua esposa para que ele se relacionasse com a serva dela. E isso, obviamente, quando a gente vai refletir e pensar, puxa, esse é o pai da fé. Esse é realmente o patriarca que eu estou acostumado a ler até no Novo Testamento. E sim, ele é. Só que ele está bem no começo e ele está ainda assim tropeçando em algumas coisas. Com isso vai nascer o primeiro filho de Abraão, Ismael, que vai gerar bastante dificuldades e tensões à família. Agar vai querer se colocar agora como uma esposa para Abraão e obviamente Sarai não vai aceitar isso muito bem. Depois, mais para frente, a gente descobre que até o relacionamento entre os filhos, né, quando Abraão tiver Isaac, vai ser abalado com isso. Mas imagina o tamanho da carga que Abraão trouxe para si próprio por não ter tomado a frente nessa decisão e confiado que o Senhor falou que viria dele e de sua esposa mesmo. Confiado que se ele com a sua idade poderia ter, por que não a sua esposa também? Ainda assim, desde o começo, é legal porque nós vemos quanto Abraão protege sua família e seu povo. Quando Ló é levado cativo, ele busca o seu sobrinho, ele vai atrás e guerria com aqueles reis pelo amor ao seu sobrinho. E ajuda os outros povos que estavam envolvidos ali também. Então nós já vemos desde ali também que Abraão era um homem muito bom e que realmente cuidava da sua família. É o que ele vai ter agora que fazer com a família dele, que foi confiada a ele pelo Senhor, e também outros diversos servos que tinham com ele. Então é muito interessante nós olharmos também que Abraão tem as suas qualidades. Ele vai ter muitas dificuldades no começo, e isso vai gerar alguns desgastes durante a vida, mas
ele tem as suas qualidades. Ele aceita as alianças com o Senhor e Deus pede que ele passe de geração em geração algumas coisas como a circuncisão, e Abraão vai passar a circuncisão de geração em geração, tanto que o povo de Israel pratica a circuncisão durante muito e muito tempo, e hoje os judeus, da mesma forma, lembram disso com seriedade também, como algo importante para ser parte do povo de Deus, segundo os judeus. Mas a gente vê como é interessante como Abraão ele se colocou à disposição de Deus para fazer também o que Deus pediu e crescer como homem, crescer como pai e fazer com que sua família crescesse também e guardasse as coisas de Deus. Isso é muito importante. Assim, quando chegamos nos derradeiros versículos do capítulo 21, onde nós vemos Abraão levando Isaac para ser sacrificado, Hebreus diz que ele tinha fé que se ele sacrificasse Isaac, que Deus ressuscitaria o seu filho por conta da promessa. Então ele cresceu muito na ideia de que, não, Deus falou que me daria uma descendência através de Isaac, então Deus está querendo alguma coisa com isso. E Abraão vai para mostrar ao Senhor que ele é obediente. E naquela história a gente lembra com muito carinho tanto da relação entre Abraão e Isaac ali, Isaac entendendo que deveria submeter Abraão fazendo a vontade do Senhor e Deus deixando bem claro que ele não queria sacrifícios humanos, né, que ele não precisava fazer aquilo que Deus tinha visto, a fé de Abraão. E com isso, a figura do Messias no futuro também, que é bem interessante, talvez eles nem imaginavam a tamanha bênção que viria deles realmente, né? O que eles imaginavam era uma família, mas não que neles todas as famílias da terra seriam abençoadas através do Messias e as sombras estavam acompanhando, como nesse caso, né? O pai que entrega o seu filho para ser como sacrifício, né? Uma figura de Deus entregando o seu filho Jesus como sacrifício. Então é muito interessante isso. Quando Isaac cresceu, vemos a preocupação de Abraão. Ele manda que um servo busque esposa para Isaac. Não queria que ele se casasse com as mulheres ali do redor, que não fariam bem para ele. Então, novamente, ele não só protegia na parte física, mas pensava também na parte emocional, espiritual da sua família. Então, Abraão é um bom exemplo e a gente está vendo o crescimento dele, de acordo com os capítulos que nós vamos lendo em Gênesis. E eu reforço isso. Leia com muito carinho, com oração e peça ao Senhor para que você consiga ver coisas legais ali que você pode trazer para sua vida, coisas que você está passando nesse momento e que você pode mudar. E eu tenho certeza que você vai reparar bastante coisa interessante. Então, a história de Abraão é contada aqui em Gênesis e é muito legal para a gente. A gente vê ele crescendo como pai, crescendo como marido, protetor ali da sua família, do seu clã, a gente pode dizer talvez, ou do seu povo ali, aqueles servos que ele tinha. Ele crescendo como um servo do Senhor em primeiro lugar, que é o mais importante, e da promessa de Deus, que ele fez parte. Deus prometeu que dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós entendemos que Deus está falando de Jesus e que viria dele um descendente, né? Que é o que Paulo fala. A ideia é que todos imaginavam que seriam descendentes, né? Como areia e estrelas, né? A ideia de quantidade, mas não. Deus está falando era o descendente viria, o descendente de Jesus. E que bênção saber que Abraão viveu e se colocou à disposição de Deus e dele veio o plano da redenção, o plano que nos tira do pecado. Então, tem muita coisa legal que a gente pode falar sobre Abraão e refletir e também trazer para os nossos dias e ser exemplo para nós.